Agora vamos comentar sobre a questão de sexo. A gente chegou na terceira parte do tópico sobre fatores que vão maximizar a hipertrofia. A discussão sobre gênero é bem atual, sobre as formas de gênero e também sobre as suas desigualdades. Isso no meio político, social, vai se diferenciar muito da questão biológica, porque em questões biológicas, fisiológicas, há uma diferença muito grande entre homens e mulheres, que isso vai determinar o nível de hipertrofia que essa pessoa ela pode alcançar. E entre essas diferenças estão, primeiro, eu vou falar aqui só de três, só que existem diversas. Tem a questão sobre o volume máximo de oxigênio, densidade mineral óssea, tem o ângulo do quadril. Seria um assunto, se fosse falar uma abordagem geral, é muito grande. Porém, para falar sobre hipertrofia, eu vou separar apenas esses três tópicos, que serão um menor ângulo de penetração do músculo. Mais para frente eu vou mostrar uma imagem do ângulo de penetração, isso vai ficar mais claro. Por consequência, uma menor área de secção transversa. Lembra que quando a gente aumenta a hipertrofia, é essa área de secção transversa que aumenta. E depois eu vou falar sobre a questão da testosterona. Lembra das aulas de anatomia que o músculo ele pode ter duas formas: o formato fusiforme ou um formato penado. O que seria esse ângulo de penação? É o ângulo da pena. Imagina uma pena mesmo, vai ser o tendão que está ali no meio e os músculos que estão ali por fora. E de maneira lógica a gente pode pensar que talvez isso faça com que a força seja diminuída, porque você não tem o músculo tracionando diretamente no tendão. Parece que há um desperdício de força. Porém, o que vai acontecer? Quando eu crio um ângulo aqui de penação maior, é claro que isso aqui tem um limite, eu consigo pôr mais miofibrilas aqui, mais fibras musculares nesse mesmo espaço. Essa notícia que saiu no UOL, ela vai explicar melhor sobre isso. Você pode achar que tem nada a ver, o que tem um matemático falando sobre estacionamento, mas imagine agora que você está no estacionamento e aí você começa a colocar os carros aqui na diagonal. Quando você faz isso, por que ele se torna mais eficiente? Você conseguiria colocar mais carros. Da mesma maneira se comporta o músculo, você consegue colocar ali mais fibras musculares. Então, com isso, eu tenho uma maior área, a área de secção transversa é nada mais do que ali o meu cilindro que eu tenho no músculo. Então, por isso que homens também, isso também é só mais uma causa. Tem um músculo maior, uma maior área de secção transversa, e além disso eles também têm uma maior capacidade de força quando comparamos as mulheres. Além disso, os homens, em relação às mulheres, eles vão ter mais fibras que são responsáveis pelo trabalho de força, de potência. A razão fibras tipo 2, tipo 1, lembrando que fibras tipo 2A e 2X são fibras mais voltadas para o trabalho de força, são fibras que têm a maior hipertrofiabilidade. Então os homens eles também têm uma maior razão em relação a isso e também por esse motivo eles conseguem produzir mais força absoluta quando comparado às mulheres. E, em geral, a força da mulher é 60% da força do homem. Em relação à questão hormonal, isso em média, existem casos que podem ser até mais e outros menos, porém os homens eles vão ter até 10 vezes mais testosterona do que as mulheres. Então isso já causa uma diferenciação corporal muito maior. Em faixas normais, esse número nos homens de 19 a 39 anos, que é a taxa que eu chego até o meu topo, ele pode ir de 264 a 916, tem sim um raio de distância muito grande. Nas mulheres isso vai de 15 até 70. Então, um hormônio que é responsável aqui, tanto pela síntese de proteína, que é o aumento da massa muscular, quanto também para a diminuição da quantidade de gordura corporal, é infinitamente maior nos homens, o que causa também diferenças biológicas. Quando a mulher entra na menopausa, essa diminuição também do estrogênio ela vai ter um impacto muito maior
comparado à diminuição dos níveis de testosterona do homem. Eu não sei se você lembra da aula anterior que eu coloquei, que eu falei sobre a questão da sarcopenia. Conforme o homem faz 40, 50, 60 anos, há um declínio por conta da diminuição hormonal. Isso acontece na mulher de maneira mais acentuada. Entretanto, o programa de treinamento das mulheres ele não precisa ser diferente do programa de treinamento dos homens. As adaptações elas são muito semelhantes, ainda que a relação de força absoluta ela seja bem menor. Vou interromper esse vídeo também agora, para que a gente possa agora falar sobre os status do treinamento. Como que o nível de treinabilidade ele também pode influenciar na hipertrofia.